Então, aqui está. Vamos, então, começar para mostrar o tutorial para os alunos da trilha da inteligência artificial e para o público geral, do professor Maurício Costa IA, Línguas Estrangeiras, ou Maurícia 2.0, Línguas Estrangeiras, que está sendo lançado agora já para que tanto os meus queridos alunos aqui, que, se Deus quiser, vão chegar todos na segunda fase, quanto novos alunos e novos assinantes possam utilizar já na preparação da segunda fase de 2026, certo? Quem, quem não é aluno e quiser fazer a matrícula, pode fazer a matrícula diretamente por aqui, pelos três planos, né? Vai fazer uma matrícula diretamente pelo Stripe, e se quiser fazer o teste grátis é de 7 dias, é só pedir a chat de acesso pelo direct do Instagram, e aí vai receber um link para fazer o teste grátis. Os alunos todos que já são alunos da trilha ou alunos do coaching exclusivo vão receber o seu link de acesso nos encontros individuais, né? Ou por WhatsApp, para poderem começar a utilizar, certo? Então, chegando lá na Maurícia 2.0 Línguas, você vai basicamente entrar com a sua conta, né? Ao entrar com a sua conta, muito embora você não tenha conta, você vai usar a sua conta do Gmail, ok? Então, você vai aqui e vai dar as autorizações necessárias, né? Vai aqui, permitir. Depois de permitir, você entrou, você vai entrar direto no dashboard de desempenho. Para dar uma ideia panorâmica do que você vai ter, você tem o dashboard de desempenho, onde vai ficar tudo registrado, né? Depois nós vamos trabalhar especificamente cada uma das áreas. A área, que é basicamente a área de treinamento, né? Onde você vai ter inglês, francês e espanhol, gerando redação ou gerando versão, tudo de acordo com os critérios específicos do CACD. Temos aqui o plano de estudos, né? E o plano de estudos ele é gerado com base nos exercícios que você fez e no seu desempenho, né? Temos o aprendizado guiado, né? Que pode ser por nível iniciante, intermediário e avançado, ok? E que também vai ser baseado nos erros que você está cometendo e no seu desempenho em cada uma das matérias, cada um dos exercícios, né? Então, você pode escolher a língua e pode escolher o nível, ok? Mas nós vamos trabalhar aqui cada uma dessas abas e cada um desses recursos, ok? Começando, obviamente, pelo treinamento, que é o mais importante, né? Que é o objetivo, é a razão de ser da existência da plataforma, que é você poder fazer os seus exercícios, gerar exercícios novos, né? Gerar exercícios originais nas três línguas, ou corrigir exercícios que você já fez. Então, nós vamos trabalhar as três línguas, né? Em todas essas possibilidades. Então, por exemplo, vamos começar aqui com inglês, ok? Você vai escolher o inglês e você quer, então, gerar uma redação. Vamos gerar uma redação. Bom, uma questão importante, né? A plataforma, ela tá programada e devidamente treinada para que o exercício seja gerado não só no formato do CACD, mas com temas dos mais variados. Você pode receber uma redação sobre tema diplomático, pode receber uma redação sobre cultura do século XIX, pode receber uma redação sobre filosofia, pode receber uma redação sobre ciência, tá? Todas essas coisas estão previstas aqui, para que você possa fazer a sua redação. Aqui, então, você gerou um comando, certo? Bom, apenas para a finalidade de mostrar como vai funcionar a correção neste caso, ok? Eu vou gerar aqui uma resposta em inteligência artificial, certo? Que eu vou utilizar na plataforma apenas para mostrar para vocês, né, como vai sair o parecer desta correção em inglês, ok? Enquanto a inteligência artificial está pensando. Deixa eu, inclusive, desselecionar aqui. Vamos usar aqui, então, a redação feita pelo nosso querido Microsoft Copilot, okay? Que foi o que
me respondeu mais rápido neste caso. Vamos lá. Aqui, então, colocamos a resposta. Aqui você pode colocar a sua resposta digitada. Ok? E aí, você manda, então, para correção e avaliação. Né? Você coloca no corrigir e avaliar, e ele vai dar para você o parecer completo baseado nos critérios aplicados no CSD. E aqui está. Então, o Copilot fez 67,50 dos 70, ok? Na redação original em inglês, com 8 de 10 em apresentação, estilo e coerência, 10 de 10 em capacidade de argumentação, 25 de 25 capacidade de análise e reflexão, correção gramatical e propriedade da linguagem, 24,50 e 25. E aqui, ele vai dar um parecer avaliando cada um dos critérios, certo? Todas essas avaliações aqui estão baseadas em treinamento, né, com base nos padrões de resposta e correção, e de como, inclusive, respostas de recursos, né, em relação a provas anteriores. Né, e aqui ele vai dar, então, quando faz as correções de gramática e estilo, ele vai fazer uma marcação, né, do que você escreveu e qual é o tipo de erro e qual é a correção sugerida que ele dá, certo? E assim, portanto, ele faz o seu exercício da sua correção, certo? Além disso, você pode copiar aqui o seu parecer e pode baixar o seu parecer. Vai baixar num arquivo Markdown que você pode usar, você lê com facilidade no bloco de notas, ok? Então, isso aqui é a coisa mais importante. Basicamente, para fazer um exercício digitado gerado originalmente pela plataforma. Mas assim, foi o que nós fizemos, então, com uma composition, né? Fizemos com uma redação. Como vai ser, então, com uma versão? Vamos gerar aqui, então, uma versão. Aqui, então, temos o texto base da versão. Vou para colocar na IA aqui, vou colocar aqui, vou copiar o comando. Vou colocar no nosso querido Copilot aqui. Copiei o comando. E aqui está o texto a ser vertido. Ok? Qual eu também estou copiando. Aqui, então, temos a resposta gerada muito rapidamente pelo nosso querido Copilot. Ok? Aqui está a resposta da versão, que neste caso aqui está fazendo as vezes de vocês colocarem a resposta de vocês digitada, né? Ela também pode ser colocada em arquivo, como eu vou mostrar já já. Estamos, então, aqui fazendo a correção da versão. De 30 segundos a 1 minuto, você vai receber o parecer completo, né, da sua correção. Nota final, 30. Zero erros para o nosso querido Copilot. Tá vendo aí? Fidelidade do texto original 15 de 15, correção gramatical e propriedade 15 de 15, 30 de 30. Colocando aqui todos os quesitos. Olha só. O Copilot tem um domínio magistrado em inglês. Nenhum erro gramatical, sintático, de propriedade de linguagem, conversão. Então, tivemos aqui, então, uma resposta perfeita, certo? E aqui temos, então, o texto gerado pela IA, falando sobre o legado do conceito europeu para a economia contemporânea, etc, etc, etc. Então, aqui você consegue gerar exercícios originais, certo? O mesmo vai acontecer, então, em francês e em espanhol. A diferença é que em francês e espanhol você vai gerar resumo e não composition universal, né? E para gerar o resumo, ele vai gerar um texto mais longo, certo? Um texto mais longo de resumo, para que o resumo, que tem que ser até 30 linhas, né, tem que ter um texto que possa corresponder pelo menos ao dobro desse tamanho. Mas vamos gerar aqui um resumo de francês, então. Vamos gerar um resumo de francês. Lembrando que em todos esses casos aqui nós estamos falando de gerar exercícios originalmente na plataforma, ok? Aqui então está a prova escrita em língua francesa. Vou aqui copiar o comando, ok? Para colocar na nossa querida IA, né, para que ela dê a resposta para a gente aqui, fazendo às vezes de um dos alunos ou de um dos usuários, né? E vamos colocar aqui o texto, então, que tem que ser resumido em francês. E aqui temos a resposta, rapidíssima, do nosso querido Copilot. Ok? Então, vamos para inserir o texto para a correção, certo? Vamos dar no corrigir e avaliar. Enquanto ele corrige e avalia aqui, explicar para vocês o seguinte. A plataforma, ela tem uma calculadora que faz a conversão de linhas em palavras e de palavras em tokens. Né? Tokens é como as inteligências artificiais fazem a contagem em relação aos caracteres. Okay? Então, para que qualquer inteligência artificial faça a contagem exata do número de palavras que você quer usar, tem que ser por uma equivalência de tokens. Se você tentar fazer qualquer inteligência artificial contar palavras, ou em português ou em inglês, ou qualquer coisa, cada uma conta de um jeito e a coisa sai de um cálculo completamente maluco. Então, com os tokens fica preciso. E toda vez ela vai mostrar para vocês quantas
palavras você escreveu diretamente, quantos tokens ela gastou, que não é uma equivalência de um token por palavra, e quantas são as linhas estimadas. As linhas estimadas, os exercícios digitados, é importante dizer que a conversão aqui da plataforma é de 10 palavras por linha, ok? Então, porque tinha que usar um parâmetro para poder estabelecer a correção. Mas tem gente que escreve mais de 10 palavras por linha, ok? E aqui, 50 de 50. Inteligente essa inteligência artificial, hein? Olha que redundância, né? Mas zero erros gramaticais. E aqui nós temos, então, o parecer, certo? E aí você pode, como eu disse, baixar o parecer, copiar o parecer e colar no arquivo, pode baixar o seu parecer, ok? E dessa forma temos o mesmo para espanhol, certo? Então, vamos gerar um resumo em espanhol. Gerado o resumo de espanhol. Então vamos pegar aqui o comando, vou de novo jogar na nossa IA Cobaia. Aqui. Então aqui temos um resumo feito por Copilot, ok? Vamos entrar aqui e vamos corrigir e avaliar. Veja, porque nessa aqui eu tenho uma interface muito colorida, muito chamativa, que o objetivo é ficar tudo claro, assim, não ter nenhuma dúvida sobre o que vai acontecer. E aqui estamos. Então, no resumo, o Copilot teve, então, em espanhol, o Copilot teve 46,50 de 50 no espanhol, fazendo capacidade de síntese e concisão 22, correção gramatical 24,50 e a penalização por excesso 0. Né? E aqui, então, temos a correção com trecho, a correção sugerida. Né? Mais uma vez, deixando claro que você pode vir aqui copiar, colar em outro arquivo, ou baixar o parecer que poderá ser aberto no bloco de notas depois. Ok? E aí, por fim, nessa parte dos exercícios originais, temos o gerar versão. Então, podemos gerar uma versão em espanhol. Aqui, então, temos o pedido. Vamos colocar aqui de novo o nosso candidato virtual, que vai fazer as coisas. E aqui está o texto da versão, em espanhol, que é um texto sobre meio ambiente, como vocês podem ver, sobre a questão amazônica. Aqui está. E vamos mais uma vez corrigir e avaliar. 47,50 na versão espanhol, com 24 de 25 na fidelidade ao texto original, 23,50 de 25 na correção gramatical e sem penalizações de omissão e extensão. Né? Temos aqui, então, a correção gramatical da linguagem, aqui tem a indicação dos erros, né? que ele está cometendo, né? Então, manteve o nome da OPCA em português, né? Então, manteve aqui de novo, né? Basicamente manteve o nome dos. Bom, mas com isso aqui, então, mostrei para vocês basicamente a funcionalidade dos exercícios originais. Então, você entra, você vai para o módulo de treinamento, pode escolher entre inglês, francês e espanhol. Em inglês, você vai gerar redação e versão, em francês, vai gerar resumo e versão, em espanhol, vai gerar resumo e versão do mesmo jeito. Em todos os casos, você pode colocar sua resposta manuscrita, ok, à mão, e em um arquivo PDF que ele lerá perfeitamente. Não vou fazer isso aqui, nessa parte, mas faremos agora na segunda parte, que é quando você quiser utilizar, vir aqui para o botão do Já Tenho um Exercício. Esse botão do Já Tenho um Exercício, fundamentalmente, é o que você vai fazer para utilizar é o que você vai fazer para utilizar para fazer a correção de um exercício que você tenha feito em outro lugar, que pode ser de outro professor, de outro curso, ou que você fez sozinho, que você criou de outra forma. Qual é a grande vantagem, o que vocês vão perceber aqui, neste caso? Né? É que a correção que a plataforma faz, com base no treinamento dela, ela é equivalente à correção que você recebe, tanto da prova do concurso, quanto dos professores. E isso não é um exagero, certo? As notas, se não são idênticas, são muito próximas. Né? E mostra realmente não só o nível de desenvolvimento que as IAs já alcançaram em termos de linguagem, né, de trabalhar com tradução e com línguas estrangeiras, em termos de geração de texto, mas também o quanto o treinamento específico para o CACD faz diferença, gerando para todos vocês aqui uma ferramenta que é muito eficiente e barata para ser utilizada, certo? Bom, então agora vamos começar com o botão Já Tenho um Exercício, ok? Então aqui eu já tenho um exercício. Como eu farei agora? Bom, quando você entra aqui no Já Tenho um Exercício, você tem algumas opções, né? Opções foi ótimo, né? Você tem algumas alternativas de como fazer, certo? Bom, primeiro vai seguir a mesma lógica, né? Inglês com redação e versão, francês com resumo e versão, espanhol com resumo e versão, certo? Ok? Tudo bem até aqui? Só que aqui você pode colocar tanto digitado, né, a pergunta digitada e a resposta digitada. Você pode colocar o comando com o arquivo e a resposta com o arquivo, certo?
Assim como você pode colocar o comando digitado e a resposta no arquivo, e o comando no arquivo e a resposta digitada. Basicamente, todas as combinações aqui são possíveis para que você consiga fazer o seu trabalho, ok? Só que agora, como eu quero começar fazendo mágica para vocês, né, eu vou começar pelo francês, ok? Aqui eu vou começar pelo francês, certo? Para começar pelo francês, eu posso mostrar para vocês uma coisa muito importante. Porque eu vou utilizar, para um dos exercícios aqui, o exercício da prova de 2024 com uma das respostas do guia Saruê Malabarista, certo? Não vou, evidentemente, identificar a resposta aqui pelo nome, estou usando apenas porque é um documento público, eu estou usando para fins educacionais, certo? E vou colocar aqui, então, o resumo da prova de redação do CACD 2024, ok? Estamos aqui, certo? Bem, aqui, então, está o nosso comando. Eu utilizarei como resposta, ok? Inclusive, para mostrar os efeitos de uma correção real, ok? Eu utilizarei a resposta que no guia está identificada como a que teve a menor nota, certo? No resumo, ok? Foi identificada como a que teve a menor nota no resumo. E que, inclusive, foi mesmo sendo a menor nota, foi uma nota boa. Uma nota que em outros tempos, né, em outros sistemas de correção do CSD, seria considerada uma nota alta, certo? Vamos colocá-la aqui, então, né? Então, aqui estamos colando a resposta. Então, até para vocês não duvidarem de mim, vamos aguardar aqui a resposta. Tadã! Nota final, 36 de 50, certo? Aqui com todas as indicações e seguindo aqui, ok? Se vocês olharem a menor nota no guia, quanto ela é? 40. Então, tivemos aqui uma nota muito próxima em relação à correção original, certo? Aqui para vocês verem como fica, então, em relação à correção da prova, em relação à correção do CACD, ok? Mas nós podemos também aqui gerar uma versão. Aí, já gerando a versão, nós já podemos aí usar o material dos nossos voluntários da pátria aqui. Não vou identificar, né, quem são os voluntários, mas já temos aqui os exercícios dos nossos queridos alunos, ok? E esses, na verdade, aí nós já vamos usar como arquivos, né? Então, aqui, você vem aqui, vai clicar em enviar arquivo, vou enviar os arquivos aqui. Então, aqui temos o comando da proposição de versão, certo? Vamos aqui embaixo para enviar outro arquivo, e aqui nós temos a versão propriamente dita, ok? Certo? Vocês veem que os arquivos estão aqui embaixo, né? Aqui, arquivo selecionado, proposição de versão, e aqui o new doc 26 de 3, aliás, 17 de 3 de 26, ok? E aí nós enviamos para a correção. Uma questão importante. Quando nós estamos falando de arquivos manuscritos, a IA, ela vai ler perfeitamente, ok? Não vai ter nenhum problema em relação à leitura. Ela vai ler, ela vai identificar, ela vai fazer tudo. Porém, entretanto, contudo, todavia, sendo redundante, a IA, ela provavelmente vai dar algumas penalizações e vai fazer algumas indicações em relação à letra, né? Especialmente por causa da caligrafia, certo? Isso pode gerar uma ou outra penalização de penalização formal. Isso significa que vai ter a mesma penalização na prova real? Talvez sim, talvez não. Depende do grau de rigidez do professor que estiver corrigindo. Mas, de qualquer forma, vai dar uma boa indicação de eventuais problemas de caligrafia, certo? E aqui, então, nós temos a pontuação obtida na versão. 34 pontos de 50. Com 15 de 25 na fidelidade ao texto original, 19 de 25 na correção gramatical e na propriedade da linguagem, dando 34 de 50. Né? Aí tem aqui a falha no cumprimento da versão exigida, né? Em relação ao tamanho. Aqui tem a análise dos erros. Está vendo? E aqui as recomendações gerais. Certo? Então, aqui temos como
funciona uma versão com o arquivo, certo? Com isso, então, agora, depois de fazermos o francês, então agora nós vamos aqui retornar para o inglês, ok? Estamos aqui no inglês, vamos para a redação de inglês, ok? Aqui estamos na redação de inglês. Vamos enviar um arquivo, vamos escolher aqui um arquivo, a redação de inglês. Vamos colocar aqui, esse aqui é o próximo question 3. Vamos enviar o outro arquivo aqui, para o Compositions and Summaries. Okay? Isso aqui foi interessante, foi um teste que eu, inclusive, já fiz, que esse arquivo aqui do Compositions and Summaries tem várias redações e vários resumos, né, que foi feito antes ainda da saída do edital. Mas a IA identifica exatamente a qual texto o comando se refere, né, e envia aqui para a correção. Aqui está aparecendo 61 de 70. Está vendo? Pegando aqui, apresentação, estilo, coerência, 9 de 10, capacidade de argumentação, 9 de 10, capacidade de análise e reflexão, 22,50 de 25, correção gramatical, propriedade da linguagem, 20,50 de 25. Né? Aqui vai dar o parecer completo, ok? E aqui, de novo, as correções, com o trecho original, né? E a sugestão. Então, aqui está, com as explicações, vocês estão vendo? Tudo aqui, ortográfico, pegou tudo, ok? E esse arquivo aqui que eu utilizei, ele tem, sei lá, pelo menos umas 4, 5 redações e uns 6 ou 7 resumos. Né? E ele foi lá e identificou exatamente o comando e corrigiu a redação que tinha que corrigir, dando a nota que tinha que ser dada, certo? Então, vocês vejam isso aqui. Que coisa bonita, né? Então, essa Maurícia 2.0 é uma coisa incrível. Eu estou pensando até em assinar. É a piada. Mas vamos lá, vamos então fazer a versão de inglês. Desse jeito eu faço de um jeito diferente, que é fazer a combinação de... É fazer a combinação do texto digitado com a resposta no arquivo, né, como eu disse que era possível para vocês. Então, aqui temos o texto da versão, ok? Que estava no arquivo digitado, e a resposta vai num arquivo em PDF com o texto transcrito. Ok? Aqui está a versão. Certo? Vocês veem o arquivo, todos vocês veem o arquivo aqui embaixo, né? Acredito eu. Onde ele fica identificado. Vamos enviar para a correção, então. Aqui está a correção. Ok? 21,50 de 30. Tendo 11,50 de 15 de fidelidade ao texto original, 10 de 15 na correção gramatical e propriedade da linguagem, aqui tendo um feedback qualitativo, né? E aqui apresentando os erros, como vocês podem ver. Certo? Estão vendo aqui? Tudo dentro do nível que o CACD exige, ok? Com todas as indicações. E aí, passamos, por fim, para o espanhol, ok? Sai daqui, voltamos ao treinamento. Já tem o exercício, passamos para o espanhol. Estamos no espanhol, ok? No espanhol, temos mais uma vez o resumo, né? e a versão, certo? Você repete o mesmo procedimento de inglês, ok? Você repete o mesmo procedimento de inglês e coloca aqui, né, e o mesmo procedimento de francês também, e coloca aqui, seja o texto digitado, seja o arquivo, né, e você vai receber o seu parecer. Eu não vou colocar aqui nenhum exercício de espanhol, em princípio, porque eu não recebi nenhum exercício de espanhol dos voluntários para colocar o arquivo, certo? Dito isso, vamos então para a próxima aba, o próximo recurso. O próximo recurso é o plano de estudos, ok? Quando você vem para o plano de estudos, ele vai gerar um plano de estudo. Nesse caso aqui, ele vai gerar um plano de estudo baseado em tudo que você fez. O meu vai ser um pouco bagunçado, obviamente, porque eu fiz um monte de testes aqui com o meu login, então tem exercícios de todos os níveis, de todas as línguas, né? Mas, basicamente, ele vai gerar um plano que vai fazer uma distribuição de como você deve estudar cada uma das línguas que você está estudando e em que pontos você deve focar, ok? Ele vai gerar esse plano de estudos para você, que é um plano baseado em módulos, certo? Ele vai gerar um plano baseado em módulos, não exatamente te dizendo que você tem que fazer isso nesse dia, isso aqui, amanhã, né? Ele vai te dar uma quantidade de módulos e de indicações do que você deve fazer para melhorar em cada uma das suas disciplinas, com o plano da próxima semana. Aí, com o diagnóstico da causa raiz, macroprolixidade e gestão de espaço na língua francesa e inglesa. Imprecisão lexical versus registro acadêmico, nas versões de francês e inglês. Fossilização de erros de base, no francês. O uso dos subjuntivos pós-verbos de opinião. Plano de foco semanal, executado com foco total. Disciplina de extensão e concisão, francês. Módulo 2, precisão lexical e diplomática. Módulo 3, o filtro da revisão final, foco transversal na redação resumo. E os conselhos gerais de performance, que ele vai dar aqui.
certo? Ok? Além disso, você terá também o aprendizado guiado. O aprendizado guiado, desta vez aqui, para quem já é usuário, né, das ferramentas do diálogo diplomático, é, já sabe que a gente tem um aprendizado guiado poderoso treinado por CCD. Porém, nessa ferramenta, eu optei por não fazer aprendizado guiado de áudio, ok? Especialmente porque a prova é uma prova que vai exigir a habilidade escrita, certo? Aí você diz, mas todas as outras estão exigindo habilidade escrita, mas é diferente, né? Porque no caso das outras disciplinas, né, a aula explicativa oral, né, pode fazer muito mais diferença do que nesse tipo de exercício no qual a sua prática tem que ser na escrita mesmo. Né? E especialmente quando você está falando de reta final de CSD, você tem realmente que focar nas correções e na contenção de danos, porque não vai dar tempo de aprender francês em 3 semanas. Né? Nem em espanhol, nem em inglês em 3 semanas. Ok? Mas qual é a questão aqui? Você pode escolher as 3 línguas, inglês, francês e espanhol, e ele vai gerar, se você quer, inglês, se o seu nível de iniciante, se o seu nível intermediário, se o seu nível avançado, tá? E vai fazer o aprendizado guiado com você a partir disso. Então, vou botar aqui fazer um teste. Inglês avançado, ok? E vamos iniciar a sessão do inglês avançado, certo? E ele vai interagir com você em inglês o tempo todo. Né? Começou aqui, né? Tá vendo? Fazendo uma pergunta sobre a responsabilidade ao proteger, né? E como estruturar a oração, como utilizar vocabulário, certo? Tudo isso aqui num nível avançado. Okay? Também posso copiar e posso baixar. Posso também encerrar essa sessão. Posso vir aqui no inglês intermediário e iniciar uma nova sessão no inglês intermediário. Ok? Então, iniciou aqui para tratar de argumentação e precisão linguística, né? Sempre fazendo a pergunta de verificação, ele só vai avançar quando perceber que você aprendeu. Ok? Essa é a coisa importante. Também pode copiar, também pode baixar. Encerra aqui. Ok? E tudo isso aqui, lembrando que tudo isso aqui está focado no seu resultado. Quando você entra aqui, você está tendo todos os seus resultados, né? Os exercícios recentes marcados por disciplina, certo? O que tá fazendo aqui. Então, podemos ir aqui no francês. Esses são os últimos 10 exercícios de francês que foram feitos aqui. Foram todos os exercícios de teste, né? Aí vamos lá, vamos no francês intermediário. Né? Colocou aqui o francês intermediário. E aqui vai. Interagindo com você sempre em francês. Aí você diz, professor, mas por que ele vai interagir comigo em francês? Porque é a prova é de francês, você tem que escrever em francês. Se você não consegue interagir com a sua ferramenta de aprendizado em francês, sendo que você tem que escrever versões em francês, você devia estar fazendo espanhol. ou, outra, ou outra língua, certo? Ai, ai. Esse é o ponto. Daí aqui você vai interagir com ele vai te responder, tudo, tá? Você vai fazer a mesma coisa, certo? Podemos copiar, podemos baixar, encerramos essa sessão e vamos então para o espanhol. Vamos botar aqui o espanhol iniciante. O que será que ele vai me dizer de espanhol iniciante? Vai ser engraçado. Vamos colocar aqui o espanhol iniciante. Vai provavelmente ensinar a usar sujeito e predicado. É un gusto saludarte. Soy el profesor Mauricio Costa y seré tu tutor en esta jornada hacia la excelencia en el idioma español, con la mirada siempre puesta en el nivel C1, C2 que exige el TACT. Eles não iam dizer CSD. He analizado tu tutorial de desempeño y he notado que tenemos un camino interesante por recorrer, especialmente para fortalecer tu capacidad de síntesis, la precisión en la traducción. Para alcanzar la carrera diplomática no basta con entender el idioma, es necesario dominar sus matices más sutiles. E assim ele começa, né? Baseado nos seus erros. Aí você vai fazer a sua interação e ele vai seguir te dando a aula aqui em espanhol. Né? Também, de novo, podemos copiar, podemos baixar e podemos encerrar a sessão, certo? Aqui. Okay? E além de tudo, né, aqui tem o link de administração, é só para mim, né, que sou administrador da plataforma. Mas você tem o dashboard de desempenho. Quando você tem o dashboard de desempenho, você tem algumas coisas importantes aqui para fazer o seu acompanhamento. Você tem a separação por disciplina, né, o que é inglês, francês e espanhol, ok? Com o seu progresso geral, marcando os dias, você está vendo aqui, os últimos dias. Você vai ter aqui a sua média de notas em francês, sua média de notas em inglês, sua média em espanhol, ok? E aqui, olha só que beleza que nós temos aqui, você está vendo? Ele registra, tá vendo? Você pode ver aqui os últimos pareceres. Tcharam! Vocês veem a aba aqui? Temos a aba data, idioma, tipo, nota e correção, certo? Okay? E aí você entra aqui e vê a sua correção e você vai ter o seu histórico, o seu parecer aqui todo registrado. Ok? Olha esse outro aqui, ó. Tá vendo? Tudo feito no dia 17/3. Ok? Viram só que coisas bonitinhas que nós estamos fazendo aqui? E assim vocês conseguem ter um acompanhamento completo, né?
do desempenho de vocês e na evolução das línguas, né? E funciona tanto quanto uma ferramenta de curto prazo, quanto como uma ferramenta de longo prazo, né? Em função do plano de estudos e do aprendizado guiado, né? Que você pode seguir para atingir o nível que você precisa. Tendo uma correção, que é uma correção que se equivale, né? Como a gente viu mesmo, a própria correção da prova, né? A correção do próprio SSD, e dando um feedback, né? E um parecer de qualidade para que vocês possam estudar a preços muito baixos, certo? Então, espero que, especialmente quem já é meu aluno, os que já estão matriculados, façam um bom proveito dessa plataforma, né, nas próximas semanas e ao longo do próximo ano, né? Espero que nenhum de vocês aqui que está comigo agora, no próximo ano, todo mundo vai passar neste ano. Eu espero. Ok?